Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Nós leremos dos versos 21 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque Tu és o Deus que escreve todas as linhas da história. Tu és o Deus que levanta homens para anunciar a Tua palavra com tanta antecedência, e todas as Tuas palavras não caem por terra, o Senhor cumpre cada uma delas. Nós te louvamos pela Tua providência no decorrer da história, porque o Senhor executa todos os Teus decretos com fidelidade, Pai. Nós te louvamos porque isso nos dá a segurança de que o Senhor cumprirá toda a Tua palavra, até que se consumem todas as coisas, todo o Teu plano redentivo sobre a nossa vida e sobre o universo, Pai. Louvado seja o Teu nome, alimenta-nos com a Tua palavra, Pai. Nós dependemos do Senhor, age com Teu Santo Espírito, aclarando a nossa mente, aplicando a Tua palavra no nosso coração, ó Pai, ela que não volta vazia, ajuda para que ela seja aplicada em nossa vida, nos edifique, nos confronte e nos faça cada vez mais próximos do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo, nós saímos um pouco da leitura do livro dos Reis e do livro das Crônicas para, ainda na ordem cronológica, analisarmos algumas profecias do profeta Isaías, que falou naquele tempo, que falou naquela época. O profeta Isaías nasceu de uma família nobre, tudo indica ligada ao rei Amazias. Ele teve então uma boa educação, contrastando com outros profetas que foram muito simples, com Amós, por exemplo, que era um homem do campo, um boiadeiro. E Isaías foi chamado por Deus para ser seu profeta. O registro deste chamado está no capítulo 6 do livro. Isaías era casado, pai de 2 filhos, que são mencionados no livro. Um filho se chamava Um Resto Volverá, e o outro filho se chamava Rápido Despojo, Presa Segura. Esses nomes estranhos são porque Deus disse que ele deveria dar este nome aos seus filhos. A ideia é que o profeta, ele não era profeta 8 horas por dia. A sua vida era o ministério profético, de forma que às vezes Deus mandou um profeta se casar com uma prostituta, não Isaías, outro profeta, para que ficasse estabelecido que o povo de Deus estava se prostituindo. No caso de Isaías, Deus mandou que ele desse esses 2 nomes aos seus filhos para que a profecia se cumprisse, para que o nome dos filhos apontasse para o destino do próprio Israel. O fato é que o profeta era um indivíduo diferente, era um indivíduo cuja profecia atingia não apenas a sua fala, mas o seu modo de vida, todos os seus atos e tudo aquilo que ele fazia diante do Senhor. De acordo com os registros históricos, Isaías morreu martirizado, tudo indica cerrado ao meio,
Quando nós lemos lá em Hebreus 11, 37, que alguns morreram cerrados ao meio, há como que uma unanimidade em dizer que Isaías morreu desta forma. Isaías exerce o seu ministério num período de mais ou menos 40 anos, que vão de 740 a.C. até 701 a.C. Mas o interessante, meus irmãos, é que boa parte das profecias de Isaías foram dadas cerca de 100 anos antes do seu cumprimento. Os liberais, os teólogos liberais que não acreditam no milagre, até têm dificuldades com esse tipo de coisa. No texto que nós temos aqui, nós temos a menção a Ciro, dado o nome de Ciro muito antes do seu nascimento. Há a profecia de que o homem que libertaria Israel, o povo de Deus, do seu cativeiro, era chamado Ciro. Nós temos aqui, nesse texto específico, cerca de 100 anos antes de Ciro assumir o reinado da Pérsia, Isaías anunciando que ele seria o escolhido por Deus para reconduzir o seu povo de volta à terra. Falando um pouquinho sobre o livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 35, mostra o julgamento de Deus sobre Israel através da Assíria. E a segunda parte, de 36 até 66, o retorno dos remanescentes do exílio da Babilônia e a sua libertação final num futuro. O texto que nós acabamos de ler está na segunda parte e trata-se de uma profecia de restauração do povo de Deus. Como eu já disse, Isaías escreve aqui o que aconteceria 100 anos depois. É um escrito puramente profético. O texto que nós lemos pode ser dividido em 5 pontos, que nós chamaremos de palavras, que foram palavras de consolo ao povo que estava escravizado, estava sob o domínio da Babilônia, estava sofrendo, e Deus levanta Isaías para dar uma palavra de esperança, uma palavra de restauração no futuro, para que o povo tivesse esperança na libertação. E são 5 palavras que nós podemos dividir este texto. A primeira delas podemos chamar de uma palavra de perdão, verso 21 e 22. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O texto começa com lembra-te. Lembra-te destas coisas. Que coisas? Aquilo que ele acabou de falar. As palavras anteriores de Isaías, se você der uma olhada na tua Bíblia, dizem respeito à loucura da idolatria. É a denúncia do profeta de que os ídolos não são nada, de que um homem corta para si cedro, cipreste, carvalho, e com esta madeira faz um ídolo, que os ídolos não são nada. Então, Israel, lembre-se destas coisas. Vocês não devem ser idólatras, vocês são meu servo. Israel, Jacó, tu és meu servo, eu te formei. O povo estava sofrendo na Babilônia, sem esperança, e Deus, por meio do profeta, diz: eu te formei, Israel. Desde o início do povo, da nação de Israel, foi Deus quem reuniu para si um povo, foi Deus que cuidou de todas as alianças, de todos os profetas. Então aquele não era um povo abandonado, era um povo que era caro aos olhos de Deus, era um povo que Deus tinha formado. E agora vem a palavra forte: não me esquecerei de ti. Vocês estão aí sofrendo no cativeiro babilônico, mas saibam que eu não me esqueci de vocês. Era o consolo do povo em saber que aquele povo havia sido formado por Deus e que Deus não havia se esquecido deles. O texto diz ainda: desfaço as tuas transgressões como névoa e como nuvem, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. As figuras utilizadas aqui para o perdão têm a ver com névoa e com nuvem. É a ideia, meus irmãos, de que como se os pecados fossem névoa, nuvem, fumaça,
e Deus desfizesse esses pecados, talvez com o sopro da sua boca, ou com o sol da justiça. O fato é que esses pecados todos eram desfeitos diante do poder de Deus. Ele fez isso com o seu povo, ele perdoou os seus pecados, e ele diz: volta-te para mim, torna-te para mim, porque eu te remi. A palavra remi, ela é a palavra de redenção, e redenção na Bíblia tem um significado muito técnico de comprar alguém por preço, e foi isso que Deus fez com o seu povo. Ele comprou o seu povo por preço. Qual foi o preço? Não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo, o Cordeiro crucificado antes da fundação do mundo, foi o preço que Deus pagou para remir, para comprar o seu povo, mesmo no Antigo Testamento. O sangue de animais do Antigo Testamento apontava para o alto preço pago por Deus para remir, para comprar o seu povo. A primeira palavra, então, meus irmãos, é uma palavra de perdão. Vocês são meu povo, eu formei vocês, eu perdoo os pecados de vocês. Vocês podem se consolar com estas palavras. A segunda palavra que nós encontramos no texto é de exaltação e glorificação. Veja o verso 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Esta profecia de que Israel seria liberto é tão certa que o profeta antevê a criação inteira se alegrando e regozijando-se com tamanha libertação. O texto fala: regozijai-vos, ó céus, exultai profundezas da terra. É uma figura poética para dizer que desde o mais alto até o mais baixo de toda a criação, a alegria em observar a grande salvação que Deus efetuou para com o seu povo. Retumbai com júbilo, montes, bosques e árvores. Toda a criação, é a figura de toda a criação fazendo festa e se alegrando, porque Deus finalmente vai redimir, vai salvar o seu povo que está no cativeiro. O texto fala que ele remiu a Jacó e se glorificou em Israel. É o Deus da salvação e que fará o caminho de Israel glorioso novamente. Este povo que agora está escravizado, sofrendo, sem esperanças, ele será restaurado, ele será tornado glorioso novamente pelo nome de Deus. Então a segunda palavra de consolo e de esperança tem a ver com exaltação e com glorificação. A terceira palavra é uma palavra de confirmação das promessas. Confirmação das promessas, versos 24 a 26. Veja o 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. É o Deus que, como diz aqui o texto, ele desfaz os sinais dos profetizadores, ele enlouquece os adivinhos, ele faz os sábios tornarem atrás e converte o saber destes sábios em loucuras. A figura é dos sábios e dos adivinhadores ficando malucos e confusos porque algo está acontecendo que eles não haviam profetizado. Essa é a figura. Porque essa salvação que Deus efetuaria em Israel, tirando do domínio da Babilônia, fazendo com que Ciro se levantasse, um persa, para destruir a Babilônia, foi contra todas as expectativas. Os sábios, os prognosticadores, os agoureiros, os adivinhos da Babilônia nunca imaginariam que Babilônia cairia, que Babilônia seria derrotada. Então este Deus é o Deus que faz com que desfaz os sinais dos profetizadores, que enlouquece os adivinhos, que faz tornar atrás os sábios e converte o saber em loucuras. Ele desfaz os sinais dos profetizadores, dos agoureiros da Babilônia, aqueles homens que ficavam abrindo animais
e de acordo com a formação das entranhas dos animais faziam profecias. Ou então eles olhavam para as nuvens e de acordo com a formação das nuvens eles faziam os seus agouros, as suas predições. Eis que Deus vai deixar todos esses em extrema confusão. Ele vai fazer com que estes sinais todos sejam embaralhados. É aquele que enlouquece os adivinhos. Mas, por outro lado, veja o versículo seguinte, o verso 26. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Se por um lado ele vai confundir todos os prognosticadores e adivinhos da Babilônia, ele vai confirmar a palavra do seu profeta, vai confirmar a mensagem de todos aqueles que falaram no seu nome. Então, meus irmãos, a terceira palavra é uma palavra de confirmação das promessas. Tudo aquilo que foi escrito, nada vai cair por terra. Eis que ele torna em loucura os conselhos dos babilônicos, mas ele confirma a palavra dos seus profetas. O povo de Deus poderia de fato se assegurar, poderia se firmar que a palavra de Deus se cumpriria no tempo próprio. A quarta palavra é uma palavra de restauração. No verso 26 ainda é dito: que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. A imagem agora é de cidades que foram destruídas, sendo levantadas, sendo restauradas e edificadas. Suas ruínas aqui se referem então às regiões destruídas pela Babilônia. Judá seria restaurada por Deus. Quando é dito, digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, esse é um texto misterioso, mas pode ser aqui que Deus esteja fazendo referência à travessia do Mar Vermelho, que foi quando Deus separou as águas e aquele caminho que era água ficou seco. Pode ser uma referência para que o povo se lembre, puxa, Deus já fez isso conosco. O poder de Deus libertando o nosso povo do passado, do império do Egito, pode se repetir. Deus pode fazer maravilhas e Ele vai fazer para que o nosso povo seja restaurado, para que o nosso povo seja salvo deste cativeiro. O fato é, meus irmãos, que 100 anos depois dessa profecia, quando Ciro assume o poder e toma a Babilônia, ele drena as águas do rio Eufrates para que o seu exército, muitos canais do rio Eufrates são drenados para que o seu exército passe. Então, há uma ligação aqui com profecia e acontecimento, em que Deus dá essa palavra: eis que eu digo às profundezas, seca-te, e eu seco os rios, e Ciro vindo no futuro, por ordem de Deus, e secando canais do rio Eufrates, para que o exército passe. Note como as profecias de Deus se cumprem até nos detalhes, meus irmãos. A lição é para o povo que estava no cativeiro, que quaisquer que fossem as obstruções e os impedimentos para a redenção de Israel, Deus poderia removê-los com apenas uma palavra. Deus diz, seca-te, e as águas se secam. Ou de uma forma imediata, como fez lá na travessia do Mar Vermelho, ou usando o seu servo, usando Ciro, para que isto aconteça. Esta é a quarta palavra, uma palavra de restauração. E a quinta e última palavra é uma palavra de anúncio do Salvador, aquele que seria usado por Deus para tirar o povo do cativeiro. Verso 28. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aqui o nome daquele que vai libertar o povo de Deus é anunciado muitos anos antes do seu nascimento. Deus diz, ele é o meu pastor. Aqui pastor é uma figura, é uma palavra muito utilizada para os reis de Israel. Os reis de Israel são chamados pastores, numa analogia de que o rei é aquele que conduz as ovelhas. E Ciro, que não era crente,
que não era do povo de Deus, que era um homem gentil, era um homem que não tinha nenhuma ligação com Deus verdadeiro, ele vai ter o seu coração inclinado para fazer tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Meus irmãos, o nosso Deus é soberano não apenas sobre o seu povo, mas Ele é soberano sobre todos os povos. Ele inclina o coração dos reis, quaisquer que forem, e Ele fez assim com Ciro. Ele usou um gentil, um não-judeu, para trazer libertação àqueles que eram do povo de Deus. Ciro viria 100 anos depois e faria tudo o que Deus havia escrito no seu decreto. Então, o povo de Deus poderia se alegrar, porque a sua salvação viria, e Deus estava aqui profetizando todos os detalhes, para que o coração do povo se enchesse de esperança e de certeza de que eles não acabariam, de que eles seriam libertos de fato. Qual é a conclusão deste texto, meus irmãos? Este é o nosso Deus. Há um povo que estava escravizado, sofrendo. Por meio do seu profeta Isaías, Deus trouxe estas 5 palavras: uma palavra de perdão, uma palavra de exaltação e glorificação, uma palavra de confirmação das promessas, uma palavra de restauração e uma palavra de anúncio do Salvador. O povo pôde encher o seu coração de esperança ao ouvir estas palavras. Eis que tudo se cumpriu, eis que Ciro veio, libertou o povo de Deus, mas eis que estas palavras, elas não têm o seu fim na figura de Ciro e na libertação do cativeiro babilônico. Nós podemos aplicar estas palavras ao povo da nova aliança, porque Cristo cumpre todas essas palavras. A palavra de perdão é cumprida exatamente em Cristo. Embora no Antigo Testamento o perdão viesse tipificado por meio do sangue de animais, isto apontava para uma salvação muito maior, apontava para um Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo, apontava para Jesus Cristo. A palavra de perdão se cumpre finalmente em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário levou todos os nossos pecados sobre si e ali acabou com todas as nossas enfermidades espirituais. E depois da morte de Cristo, mais nenhuma gota de sangue foi necessária para que nós tivéssemos o perdão. Então a palavra de perdão tem o seu cumprimento final em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mais um pouquinho no livro, o próprio Isaías vai profetizar o servo sofredor, apontando para Cristo Jesus, sobre o qual todos os nossos pecados foram lançados e Ele os pagou na cruz do Calvário. A palavra de exaltação e glorificação também tem o seu cumprimento final em Cristo Jesus, no seu retorno, quando o seu povo será glorificado. Nós estamos na fase da humilhação, mas eis que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos glorificados. E em Cristo nós temos o cumprimento final da exaltação e da glorificação do nome de Deus e também, por consequência, da exaltação e da glorificação do seu povo. Porque libertos do pecado e libertos de todo o sofrimento, com todas as nossas lágrimas enxugadas nas figuras do Apocalipse, nós teremos passado do estado de humilhação no qual estamos agora, para o estado de exaltação, para a glorificação, a igreja triunfante nos céus, no novo céus e na nova terra. Então esta palavra de exaltação e glorificação também tem o seu cumprimento final em Cristo Jesus. A palavra de confirmação das promessas também encontra o seu cumprimento final em Cristo Jesus. Cristo é aquele que cumprirá todas as promessas, a consumação dos séculos, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, novos céus e nova terra, tudo será cumprido no evento da segunda vinda do nosso Redentor, quando Cristo despontar nos ares, nas nuvens, trazendo atrás de si uma multidão de salvos que já estão com Ele. Todas as coisas serão cumpridas e o plano de Deus terá a sua consumação. O plano terá o seu cumprimento total. A salvação plena que nós aguardamos se cumprirá em Cristo Jesus. Cristo é a concretização de todas as promessas de Deus.
Desde as promessas feitas a Abraão, de que em ti seriam benditas todas as nações na terra, passando pelas promessas de todos os profetas, tudo aponta para Cristo. Toda a revelação bíblica encontra em Cristo o seu centro. Ele é a concretização de todas as promessas de Deus. Ele então cumpre finalmente a palavra da confirmação das promessas. A palavra da restauração também encontra em Cristo o seu cumprimento final. Porque eis que quando Ele retornar, todas as coisas serão refeitas. A palavra de Deus nos diz que estes céus estão entesourados para fogo e que haverá um dia, no último dia, em que todos os elementos serão derretidos, serão desfeitos e haverá uma restauração de céus e terra que foram infectados pelo pecado serão restaurados. Assim como o nosso corpo será ressuscitado e o pecado será extirpado, céus e terra serão restaurados pelo fogo, para que todas as manchas do pecado sejam extirpadas também. Então a palavra de restauração não diz apenas respeito à restauração de um povo, mas diz respeito à restauração de céus e terra. Todo o universo, todo o cosmos será restaurado pelo nosso Deus. Em Cristo esta palavra se confirma. E por fim, a palavra de anúncio de um Salvador, que no momento ali histórico era Ciro, mas Ciro apontava para um Salvador muito maior do que ele. Ciro era um tipo de Jesus Cristo, um tipo imperfeito, mas Jesus é o grande Salvador. E Ele nos salva na sua primeira vinda, quando Ele vem, vive uma vida de justiça perfeita. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Adão fez com perfeição. A sua justiça ativa, Ele fez tudo o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. E mais, Ele sobe na cruz, a sua justiça passiva, para morrer por aquilo que Ele não fez, os nossos pecados, e Ele paga fielmente os nossos pecados. Ele é Salvador na sua primeira vinda, mas Ele é Salvador também na sua segunda vinda, porque é na sua segunda vinda que o plano de Deus completo se cumpre, que a nossa salvação é consumada, e o pecado é extirpado de nós, e nós somos restaurados, e o nosso corpo é de fato ressuscitado, transformado em glória, e aí nós vamos entender o significado completo da palavra salvação. O apóstolo Paulo fala que a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando no princípio nós cremos. Paulo está pensando na glorificação, no momento em que a salvação de Deus sobre o seu povo, ela se consumará na segunda vinda de Cristo. Então Cristo é nosso Salvador na sua primeira vinda e também na sua segunda vinda, fechando o plano de salvação. Esta palavra de salvação, que seria uma salvação de um cativeiro babilônico, ela se cumpre, meus irmãos, finalmente em Cristo Jesus, o nosso grande Salvador. De forma que este texto foi importante para aqueles nossos irmãos que estavam no cativeiro babilônico, os consolou, mas esse texto é importante para nós também. Nas lutas da nossa vida, lembremos-nos de que o nosso Deus nos formou, de que Ele não se esquece de nós. Eu não me esquecerei de ti. Que Ele pega as nossas lágrimas e as recolhe num odre, como disse o salmista. Que Ele conta todos os nossos passos quando nós estamos em tribulações. A sua palavra nos acompanha. O nosso Deus é aquele que cuida de nós. E esta palavra de consolo nas nossas lutas deve também nos animar e deve fazer com que nos lembremos que nós somos nesta vida peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros, que a nossa pátria final está nos céus, quando o nosso Redentor voltar e nos levar para si. Que nas lutas da nossa vida, que não são poucas, nós sempre nos lembremos que nosso Deus não se esquece de nós e que Ele nos dá estas palavras de esperança, de consolação e de que um dia Ele retornará, Ele voltará para nos buscar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.